Iniciamos aqui mais um programa em como enfrentar a dor, baseado no livro do escritor Roberto Badenas, e veremos algumas explicações tradicionais que são dadas quando sentimos dor. Diz-nos o autor que a descoberta da necessidade de Deus é o primeiro passo para alcançar a sua ajuda. Por isso, os nossos esforços mais úteis não são o que fazemos. Porque é que num mesmo acidente, uns morrem, outros ficam gravemente feridos e outro não lhes acontece nada? A mente imaginativa do ser humano, resistindo a aceitar o caso, procura rapidamente explicações, atribuindo muitas das vezes as causas a intervenções sobrenaturais. É sobre estas explicações que iniciarei mais um diálogo com a minha convidada especial. Olá, Dulce! Para iniciarmos a nossa conversa, gostaria de relembrar o caso que já falamos no programa passado da mãe de Badenas. Perder um filho, sobretudo em questões catastróficas, muito novo, com 2 anos, é algo que dificilmente se consegue ultrapassar. Usamos muitas vezes o versículo Deus castiga a quem ama. É mesmo assim? Como a mãe do pastor Badenas, às vezes, apetece-nos responder, preferíamos que Deus não nos amasse tanto. Esta história que o pastor Badenas, a história real que o Roberto Badenas conta, é muito interessante, até porque a mãe, depois de ter perdido o filho, perdeu o pai e teve uma perfuração gástrica. Então, o pastor que a vai consolar usa uma imagem. Eu não sei se já te aconteceu a ti, mas comigo já aconteceu, já houve um pastor que usou exatamente esta ideia para me tentar consolar num momento difícil, que era: bem, tu deves ser uma pessoa muito especial, Deus tem um plano para ti muito grande, muito importante, porque Ele está a trabalhar com todo o afinco na tua purificação, ou seja, tu depois desta prova vais sair uma pessoa muito melhor. Por isso, eu estava a sofrer porque eu era uma pessoa muito especial para Deus. E por vezes esta ideia fica enraizada nos bons crentes e até em alguns teólogos e pastores. Ora bem, esta ideia é tremenda, não é? Porque mesmo como pais, quando nós castigamos os nossos filhos para o seu bem, para a sua educação, nós não os torturamos. Uma coisa é educar, uma coisa é disciplinar, outra coisa é fazer-lhes muito mal. Quer dizer, uma pancada que despedaça a caixa craniana, como acontece algumas vezes, não é educar. Não é educar. Deus quer o sofrimento, perguntamos nós, perguntas tu. Alguns crentes parecem acreditar nisto, não é? De que ensinam-nos a ter medo de Deus, como se Ele fosse um ser implacável, A resposta é: no centro do cristianismo não está a figura de um homem torturado e morto numa cruz que sofre injustamente pela humanidade? Muitos entendem que tanto o sofrimento como a felicidade são ganhos por cada pessoa com o seu próprio comportamento. Outros afirmam que Deus nos envia as desgraças, como este pastor, para corrigir os nossos pecados e para nos fazer melhor, para nos dar lições, ou inclusive, agora sim, para nos provar e purificar como o fogo refina o ouro, usando uma imagem bíblica. Mas pensa, se isto fosse assim, então só os maus é que sofreriam, porque só os maus é que precisariam de ser melhores, de ser refinados, não é? Se fosse assim, os mais bondosos não teriam nenhum problema na vida, porque eles já são bons, não precisavam de ser melhorados, aperfeiçoados, não é? A realidade é outra. A vida mostra-nos que pessoas boas, que pessoas íntegras também sofrem, que há muita gente boa a quem acontece muita coisa terrível e há muita gente má que prospera e parece prosperar à custa de fazer sofrer outras pessoas. Há alguma coisa que não está a funcionar bem nesta explicação, não é? Porque se os desastres e as doenças são os meios que Deus emprega para nos fazer melhores, então por que é que Jesus passou a vida, e outros bons crentes, a entregarem-se de corpo e alma a curar os doentes? Não devia, porque aquilo era um meio de eles se tornarem melhores. Mas não, Jesus fez questão disso. Se o sofrimento
fosse o meio por excelência para Deus nos salvar, então os nossos grandes heróis não seriam a Florence Nightingale ou Teresa de Calcutá, pessoas que fazem o bem, mas seria para aí Nero ou Hitler, não é? Porque no fundo eles é que nos estavam a fazer mal para nós sermos bons. Se a explicação de que o sofrimento é a maneira que Deus usa para nos fazer melhores fosse universalmente válida, isso não seria uma tremenda injustiça, além de ser um exercício muitas vezes inútil, porque a experiência mostra-nos que muitos dos que sofrem, em vez de melhorarem o seu caráter, às vezes tornam-se mais amargos e rebelam-se contra Deus. Roberto Badenas faz uma pergunta muito interessante. Ele diz: como é que uma criança que morre de fome pode sair aperfeiçoada de tão terrível prova? Como é que as vítimas que ardem em consequência de uma explosão se poderiam tornar melhores através de um fim tão terrível? Bem, elas nem sequer tinham hipótese de se tornar melhores, porque morrem, não é? E se as suas mortes e se as suas desgraças acontecem com a intenção de aperfeiçoar os seus entes queridos, ou seja, os que cá ficam, aqueles que sobrevivem, então a injustiça ainda não seria muito maior? Talvez a disciplina, não me esqueci do versículo que tu referiste, não é? Que Deus castiga aqueles que ama. Era bom que nós nos lembrássemos que a palavra que é utilizada na Bíblia e que muitas vezes é traduzida por castigar, também tem o significado de repreender, de educar, de corrigir e até de visitar, no sentido de acompanhar e de ajudar. Isto não quer dizer que não haja lugar para a disciplina e para a correção por parte de Deus, que isso não seja compatível com o amor divino, mas uma coisa é disciplinar e outra coisa é abusar. Se Deus é amor, Ele terá interesse em nos corrigir, em nos educar, mas jamais poderá ser cruel. Mas se Deus é o Todo-Poderoso, justo e misericordioso, poderia evitar o sofrimento. Sim. Essa é uma das grandes questões que se colocam, não é? E porquê é que Ele não intervém e nos deixa de parar de sofrer? Bem, sobretudo aqueles que o amam, que o seguem, todos os crentes em todas estas épocas que acabaram por cair pelo seu nome. Porquê é que todo este sofrimento, porquê é que Ele não intervém no nosso sofrimento? A Bíblia ensina claramente que a dor é o resultado, em última análise, da responsabilidade humana. Se nós escolhemos o mal, fazemos mal. Se escolhemos mal, fazemos mal a nós próprios. Mas a Bíblia não diz em nenhum lugar que toda a dor seja merecida e seja a merecida retribuição pelo erro daquele que sofre. Vamos olhar para Jó, para o livro de Jó. O livro de Jó foi escrito precisamente para desmentir esta teoria. E é uma teoria que está tão enraizada em algumas mentes, que é aquela de que nós sempre temos alguma coisa a ver com o nosso próprio sofrimento. Parece que eu não estou a responder à tua pergunta, mas eu estou, já lá vamos. Jó, vamos olhar para Jó. Jó era um riquíssimo proprietário de terras, de gado, tinha, diríamos hoje que era um magnata, que era um milionário, não é? Ele teria uma magnífica e numerosa família, tudo corria bem na vida de Jó. E um dia, o diabo, Satanás, desafia Deus para pôr à prova a fé de Jó. Não é que Deus não soubesse qual era a fé de Jó. O que Satanás queria pôr à prova era perante o resto do universo. O que ele queria dizer é que Jó amava Deus pelas coisas que Deus lhe dava. E então a ideia foi retirar tudo o que Jó tinha, não é? Todos os bens, a família e inclusive a saúde. Jó sofre injustamente. Nada do que Jó, pelo que Jó passa, tem a ver com os seus gestos, com os seus atos. Ou seja, ele não estava a sofrer as consequências dos seus atos, até porque os seus atos eram atos bons. Jó era um amigo de Deus, era um homem temente de Deus. Por isso, Jó sofre injustamente. E o que é que os seus amigos fazem? Os seus amigos, e a sua mulher também, diga-se de passagem, os seus amigos ficam empenhados em convencê-lo de que ele sofria por culpa sua, ou seja, que Jó estava a sofrer castigado por Deus.
Isto só aumentou ainda mais a dor de Deus, não é? A dor de Deus não, ainda aumentou ainda mais a dor de Jó. A Bíblia ensina-nos que há uma relação entre os nossos erros e as suas consequências negativas, mas a Bíblia recusa expressamente a ideia de que o sofrimento seja o resultado do castigo divino, e Jó é fundamental aí. Quer o castigo divino por faltas próprias, quer por faltas alheias. Aliás, o próprio Jó, há um momento em que ele próprio hesita, não é? Há aquele versículo muito conhecido que algumas pessoas usam num mau sentido, que é: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, como se o seu sofrimento tivesse sido causado por Deus. Mas não. Jó sofre sendo inocente. E o interessante deste velho livro é que ele nos revela que, por vezes, o sofrimento tem uma dimensão insuspeita, que advém, em última análise, da intervenção do diabo, da intervenção do inimigo que está empenhado em fazer-nos mal e em convencer-nos de que é Deus que nos tortura. Eu repito, o relato de Jó deixa bem claro, desde o princípio, que quem está a fazer mal a Jó, quem está a fazer Jó sofrer, não é Deus, mas é Satanás. Mas penso que a maior questão que é suscitada no livro de Jó, em paralelo, é porque sofrem os bons, é se os bons podem continuar a crer em Deus quando lhes acontecem as coisas más. Confiar num Deus de amor quando a injustiça se desencadeia furiosamente contra Jó representa de facto um grande desafio a Jó e a nós também. A nós que lemos a história também, não é? A coexistência da dor humana e de um Deus que é ao mesmo tempo omnisciente, omnipotente e bom, coloca um problema terrível à nossa razão. Mas uma das revelações mais duras, mas mais realistas do livro de Jó, é que crer em Deus e servi-lo não nos protege contra a dor. Algumas pessoas pensam que o cristianismo significa ser-se feliz, no sentido de ser-se feliz porque não se tem problemas. Não. Significa ter-se paz apesar dos problemas, não é? Jesus diz: dou-vos a minha paz, no mundo tereis tribulações. A vida é assim. Jó sofre precisamente porque é bom. E é isso que faz do sofrimento de Jó um escândalo, não é? Ele não merecer de todo. A história de Jó ensina-nos outra coisa, que as perguntas mais úteis a fazer perante a dor não é o porquê sofremos ou porque Deus permite que nós soframos, e mais à frente nós vamos ver esta coisa de Deus permitir, por isso Deus não causa, mas permite, veremos isso melhor, mas ou porque sofrem aqueles que não merecem sofrer. A grande questão que se coloca aqui é como é que nós respondemos à dor num mundo que é injusto, em que a bondade não é garantia de felicidade para ninguém. Essa é a grande questão, e esta ideia de, nesta vida, os justos sofrem. É interessante ver que o livro de Jó termina sem que Deus responda às suas perguntas totalmente e sem que explique os seus atos. Fica calado durante um certo tempo, mas depois Deus revela-se. E Jó descobre finalmente que no misterioso conflito cósmico em que nós vivemos, Deus atua com critérios diferentes dos nossos. E que os seus juízos estão acima da nossa compreensão. Nós somos seres finitos, somos criaturas finitas e estamos a tentar julgar aqui e agora o que Deus faz, o que Deus permite ou o que Deus deixa de fazer. Ele tem um plano e a história de Jó tem um improvável final feliz, e o seu sofrimento adquire um sentido porque Deus não deixa que a injustiça tenha a última palavra, não é? E nós sabemos, confiando nas suas promessas, que um dia, noutra vida, Ele fará cessar toda a injustiça, toda a dor e nos dará a felicidade com que nós tanto sonhamos. Entretanto, Ele ajuda-nos a esperar. Mas, Dulce, eu insisto na pergunta. Uma pessoa que sofre injustamente pode continuar a acreditar? Um Deus, quando se mostra silencioso, merece ser amado?
Como é que nós podemos confiar nele quando tudo parece indicar que ele nos abandonou? Porque Deus não nos abandona e porque Deus está ao nosso lado. Deixa-me pegar num episódio de Jesus. Há um dia em que ele estava a ser perseguido por uma multidão que o queria apedrejar. E passa Jesus e vê um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntam-lhe: Rabi, quem é que pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E nós sabemos que ali havia duas fações. Tínhamos os fariseus que diziam que a criança tinha nascido cega por culpa dos seus pais, porque os seus pais tinham pecado. Mas tínhamos uma explicação ainda mais refinada. Os saduceus que diziam que ele pecava porque era plausível, ele estava cego, porque era plausível que ao longo da sua vida ele viesse a pecar e por isso ele já estava a sofrer o castigo dos pecados que ele viria a cometer mais tarde na sua vida adulta. O que é muito interessante ver aqui é que Jesus não se deixou limitar nem pela alternativa dos fariseus, nem pela dos saduceus, e ele apresenta a sua própria resposta. Jesus diz: nem os seus pais, nem este jovem tem culpa da sua cegueira. E perante casos como este, o que Jesus diz é: o que importa é que se manifestem nele as obras de Deus. Alguns teólogos pegam nesta frase para dizer que o cego tinha nascido assim para ser curado por Jesus. Roberto Badenas dá uma outra visão e uma explicação até mais plausível. Qual é a obra de Deus de que Jesus fala? Exatamente aquela que Jesus fazia, não é? A de cuidar do cego. As obras de Deus são o cuidar, o ensinar, o animar, o salvar, não o fazer sofrer. Definitivamente é fazer o bem. Mas perante isto, o que é que Jesus faz? Jesus não se interessa em dar uma explicação teórica, Jesus não se prende com uma explicação teórica. Para ele, em face da desgraça, o mais urgente do que saber de quem é a culpa é o que é que causou a inundação, porquê é que isto me aconteceu, como é que ele apanhou SIDA? Às vezes fazemos estas perguntas, não é? Já estamos a julgar? Jesus não faz nada disso, antes disso é pôr mãos à obra e ajudar. Mais útil do que nós perguntarmos porquê é que aconteceu, seria perguntar: e agora o que é que nós vamos fazer? Há aqui um pormenor neste episódio de Jesus, é que, curiosamente, ao contrário daquilo que ele faz noutras curas, em que ele atua à distância ou cura de imediato através da sua palavra, aqui Jesus mobiliza uma série de recursos humanos não miraculosos. Não quer dizer que não tenha havido um milagre, houve um milagre, mas ele usa recursos humanos para ajudar o cego a recuperar a vista. Repara, ele cospe na terra, faz lodo com a sua saliva e aplica umas cataplasmas de argila nos olhos do cego, não é? E depois diz-lhe: agora tens que ir e tens que te lavar a uma fonte de água corrente, quando seria muito mais fácil Jesus ter dito, como disse noutras vezes: vai, já estás curado, abre os olhos e vê, não é? Mas Jesus não faz isso. Porquê? Porque é que Jesus atua assim com este cego? Ainda por cima ele diz que ele tem que ir para a parte baixa de Jerusalém lavar-se. Porque Jesus sabia que nesta tradição religiosa a saliva era vista como algo que contamina e que transforma a pessoa numa pessoa impura. Logo, o cego não poderia ter contacto com os outros. Ou seja, o cego quis rapidamente lavar-se e ser limpo para poder ter contacto com os demais. Por isso, o cego teve que agir e, ao mesmo tempo, os outros tiveram que agir para ajudar o cego, porque tiveram que o ajudar a ir à parte baixa de Jerusalém para se lavar. E o texto conclui dizendo que o cego foi, lavou-se e regressou a ver. Eu não sei, Badenas diz esta parte muito interessante que diz, eu vou ler: eu não sei porque é que o cego nasceu assim, nem pretendo minimizar a intervenção miraculosa de Jesus. Do texto deduzo que a vontade divina, face a uma vítima
seja de que mal for, é que devemos pôr mãos à obra, em vez de ficarmos de braços cruzados à espera de respostas válidas para as nossas perguntas teóricas. A pergunta porquê, apesar de às vezes parecer legítima, nem sempre é mais acertada. Exatamente. Por tudo aquilo que Jesus nos mostra, não é? que tu nos disseste hoje. Muito obrigada, Dulce, mais uma vez, por estares cá connosco e ajudares-nos a refletir sobre este tema. Obrigada eu. Quando sofremos, nem sempre a culpa é nossa, nem sempre merecemos o que nos acontece. Também não podemos construir que o sofrimento faz de nós pessoas melhores. Através da dor, aprende-se lições muito importantes. Podemos refinar o caráter e, sobretudo, desenvolver a fé e a esperança. Durante a nossa conversa, vimos também que se algumas provas dolorosas podem destruir-nos ou afastar-nos de Deus, outras podem aproximar-nos dele. Por isso, nada melhor do que nós para oferecer-nos o livro Enfrentar a Dor, uma oferta dos seus amigos adventistas do 7º dia e que poderá ser igualmente adquirido se ligar para o número de telefone que passa em rodapé ou então enviar-nos uma mensagem para o e-mail indicado. Faça o seu pedido e não se esqueça de todos aqueles que vivem perto de si e que também sofrem com a dor ou necessitam da palavra amiga. Pode solicitar um exemplar para si e mais exemplares para oferecer aos seus familiares e amigos. No próximo programa, falaremos sobre o silêncio de Deus. Espero por si na próxima semana. Até lá, que Deus possa estar consigo.